Olá, tudo bem? Eu sou a professora Janaína Ramos, sou doutora em design e nesse vídeo a gente vai falar sobre os princípios básicos para inserir um texto e trabalhar com as páginas parents ou páginas master do InDesign. Vamos para o vídeo? Abrir um novo documento, eu vou começar renomeando o documento. Eu vou colocar aula em design e vou colocar em milímetros. Aqui eu vou colocar o tamanho que eu quero trabalhar com A5. Vou dar um preview para ver se o documento está do jeito que eu queria. Eu vou colocar a orientação, agora está do jeito certo. E aqui é o número de páginas que eu quero trabalhar. Se você vai trabalhar com impresso, obrigatoriamente tem que ser um número de páginas múltiplo de 4, 8, 16 e assim por diante, tá? Eu vou colocar aqui 8 páginas. E aí aqui é as colunas. Colunas, se você for perceber aqui, ó, no documento, eu posso colocar 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas e definir aqui a minha medida, 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Para que servem essas colunas? Para você trabalhar com grid. Isso é interessante, porque você vai conseguir ter um texto harmonioso, certo? Então, nesse caso aqui, eu não vou trabalhar com colunas. Então, eu vou deixar um só. As margens, a gente precisa colocar. Então, nesse caso aqui, como eu vou trabalhar com um texto que é para e-book, mas muito importante, se for para texto impresso, a margem inside, ela tem que ser maior do que as outras margens. Então, eu vou desmarcar essa caixa aqui e vou colocar 20 nas outras e vou deixar só de dentro com 30 e as outras com 20. E vou visualizar para ver se está correto. Então, agora eu vou mudar a margem aqui. Eu vou desmarcar essa caixinha e vou colocar 20, 20, 30 e 20. Então, você pode ver que essa margem da esquerda está maior. Quando é para impressão, costuma-se usar, lembre-se bem que é o inside, costuma-se usar para fazer a encadernação, a costura, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar apenas com as margens iguais. Mais para baixo da caixa tem a parte de sangras, e sangras são usadas quando a gente vai usar imagens que vão precisar ser cortadas, objetos com cores puras, chapadas, que a gente costuma falar de chapado, que ela vai sofrer um corte seco. Então, é um corte reto, corte seco que a gente chama. Então, a gente utiliza as sangras nesse caso. Como eu já configurei basicamente meu documento, eu vou dar um criar. Feito isso, eu criei meu documento. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar as páginas que antigamente eram chamadas de páginas mestres no InDesign e agora elas são chamadas de páginas parents ou parentes. Agora, o que a gente vai fazer é criar dois modelos, que antes eram chamados de master, agora a gente chama de parent. Dois parent pages, dois tipos de parent page. Uma para os arquivos que não vão precisar de elementos gráficos nas bordas, nem número de páginas, e outro vazio para páginas que a gente vai precisar, por exemplo, que não são paginadas, por exemplo, sumários, a capa, contracapa, apresentações e assim por diante, dedicatória e assim por diante. Então, eu vou colocar, ela vai ser chamada de B, 2 páginas, o tamanho que a gente quer, basta dar um OK. Na página A, vai ser os elementos gráficos e na página B vai ser o vazio, tá? Então, eu vou começar na A. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou inserir número de página. Eu vou fazer uma caixa de texto
vou colocar no meio da página. Vou inserir o número 1, depois eu vou selecionar esse número que eu criei. Eu vou inserir especial caractere, current page number. E aí ele criou o número de páginas. Então eu vou selecionar esse texto e aí eu vou nas propriedades, vou aplicar um tamanho, uma fonte, vou escrever aqui Helvética, e aí eu escolhi a fonte, já mudou, vou colocar centralizado na caixa, vou diminuir um pouco essa caixa, e aí eu já tenho uma configuração de página, de número de página. E aí se eu for aqui, eu já consigo ver que o número de página já está na página 2, porque essa é uma página par, e eu só configurei essa página aqui. Se você der um Ctrl C, Ctrl V, e arrastar e colocar aqui bem no centro, você vai ter o número em todas as páginas. Certo? E assim, a gente começou a fazer as páginas. E aí, se você quiser inserir uma página aqui que seja do estilo B, basta você clicar aqui, criar uma nova página, e mudar o estilo com o botão direito, inserir uma página, você vai colocar o estilo parente. E aí você pode apagar aquela página lá. Então, vou repetir. Para inserir uma nova página que seja com estilo diferente, basta você clicar com o botão direito, Insert Pages ou Inserir Páginas, e aqui você define o estilo que você quer, se você quer do estilo A ou do estilo B. Lembrando que o estilo A é o que tem um número de página, por enquanto, porque a gente não colocou nenhum outro estilo, nenhum outro objeto, melhor dizendo. E no B, então, é o estilo que está uma página em branco. E aí eu vou dar um OK. Então, eu tenho 2 páginas em branco e o resto das páginas estão com o estilo e com o número de páginas. E, para finalizar essa aula, a última lição é como que a gente vai inserir um texto aqui. O primeiro caminho que eu vou ensinar é inserir um texto só com a caixa de texto, tá? Então, você vai nessa ferramenta, na barra de ferramentas do InDesign, lembrando que a maioria dos programas Adobe, o InDesign, o Illustrator e o Photoshop, os 3 basicamente, têm a mesma interface, uma barra de ferramentas principal na esquerda e uma barra de ferramentas com painéis de controle, que cada ferramenta que a gente usar, cada finalidade, por exemplo, páginas, estilos de caractere, propriedades do documento, vai estar sempre na direita. Aqui, ferramenta de seleção do objeto, ferramenta de nós, ferramenta de texto e as outras ferramentas a gente vai trabalhando ao longo dos vídeos. Então, eu vou inserir um texto simples. Basta clicar na ferramenta de texto, clicar e arrastar e digitar o texto que você quiser. E aí, se você quiser mudar o texto, aqui eu estou bem básico, então você pode escolher uma fonte, aumentar o tamanho de fonte nas propriedades e mudar o parágrafo aqui. Aqui depois tem outras opções de numeração e aí depois você vai explorando. Esse é o primeiro jeito de inserir um texto. O segundo jeito, que é mais voltado para revistas, você parte do mesmo caminho, que é inserir uma pequena caixa de texto, e depois você vai em Arquivo, Inserir, e aí você vai inserir um arquivo que normalmente é no Word, mas tem outros editores de texto que também fazem a mesma função. E aí você vai pegar o arquivo e vai inserir, abrir. E aí todo o texto vai vir aqui corrido, depois você vai aplicar os estilos, o tipo de tipografia, o tipo de fonte, o tamanho e assim por diante. Eu criei uma caixa de texto que ela não está bem com o tamanho correto que eu queria. Eu quero que ela encaixe mais ou menos aqui.
Então, eu clico e arrasto. Você deve perceber que aqui, na sua direita abaixo, tem um sinalzinho de mais dentro de um quadradinho vermelho. Isso significa que não o texto inteiro não coube nessa caixa, vamos precisar de outras caixas de texto para completar o texto. Clicar nessa caixinha vermelha e clicar bem no centro aqui da caixa. Vê se ainda tem, arruma aqui, vê se ainda tem e coloca aqui. Para esse problema que aconteceu aqui, para você não ter que ficar fazendo isso com 300 páginas, por exemplo, e você não gostou do número de páginas aqui, basta você ir lá em páginas, nos Parents A, clicar, segurar o Shift e depois reposicionar. Eu vou reposicionar aqui. E aí, volto para a minha página, os números de páginas estão aqui. E aí basta você arrastar aqui e encaixar. Ao longo você vai ver que isso é muito fácil, tá? Que é bem automático. Então aqui ainda tem um texto, certo? Então a gente fica por aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.